Bom, hoje eu vim fazer um vídeo diferente do que eu estou acostumada a fazer, devido aos acontecimentos que nós estamos tendo lá nos Estados Unidos. Tem muita gente falando que é mimimi ou que só existe aquilo lá nos Estados Unidos e que aqui no Brasil não existe racismo. Eu vim trazer uma aula bem pequenininha de história para vocês mesmos poderem formar o pensamento de vocês acerca disso. Em primeiro lugar, eu gostaria que a gente refletisse sobre as questões da escravidão. Como que era? Era uma coisa legal, era uma coisa bacana? Pessoal, não era, né? Essas palavras ficam até meio bobas para falar a respeito disso. A escravidão era desumana, ou seja, os negros, né, que eram as pessoas mais escravizadas naquela época, eles apanhavam o tempo todo, eles ficavam sem alimentação, eles não podiam praticar sua cultura, eles ficavam longe das pessoas amadas, ao mesmo tempo que eles estavam se adaptando naquela realidade, daquele senhor, eles eram vendidos para ir para outro lugar e eles já tinham vínculos com pessoas ali. Então era uma vida atormentada fisicamente, psicologicamente, espiritualmente, de todas as maneiras possíveis que você possa imaginar. Então, assim, não era vida, né? Era para sobreviver. E quando que esses negros eles chegaram no Brasil? Foi em 1539 que eles começaram a chegar. E aí a gente tem aquela cultura de que eles vieram para o Brasil porque os índios não queriam trabalhar, porque eram preguiçosos. E há esse preconceito até hoje de que os índios são preguiçosos e não querem trabalhar. Houve uma resistência muito grande, por quê? Os índios eles eram daquela terra, né, dessa terra. E eles tinham um pensamento totalmente assim voltado para cultuar a natureza. E aí vem uma pessoa que fala: ó, você tem que arrancar essa árvore, você tem que fazer isso. E realmente houve uma resistência muito grande. E aí por isso que eles trouxeram esses negros para o Brasil, né? Havia muita luta também lá dentro do continente africano e por isso que foi possível trazer esses negros para cá. Quando esses negros vieram, e eu já falei como que era a vida deles aqui, sempre houve revolta e sempre houve matança, né? Os negros eles eram mortos como se fossem um nada. Eu não posso nem comparar um cachorro porque a gente não mata o cachorro, né? Então, assim, era o que eu já falei e volto a repetir: uma vida desumana. E aí, em 1888, nós tivemos a lei da abolição da escravatura. E aí é aquilo que a gente aprende nos nossos livros, né? Que a princesa Isabel foi lá e assinou e abriu a porta e falou: pessoal, podem ir, vocês estão livres. Pessoal, não foi assim que aconteceu. Não foi desta forma que se deu o fato da abolição da escravatura. Você pensa bem, a princesa Isabel era dona de tudo, os donos, né, dos escravos eram donos de tudo, eles iam realmente abrir a porta para os negros saírem dali numa boa? Pessoal, não, com certeza não. Houve muita luta, muita morte. Muito sangue foi derramado para que essa lei pudesse ser assinada. E quando ela foi assinada, pessoal, o que, que aconteceu? Você pensa, você nunca saiu desse mundinho, você sempre viveu aqui, e de repente alguém abre e fala: saia. Sai para onde? Sai com o quê? Sai para fazer o quê? E realmente os negros saíram dali porque eles queriam sair, porém não tinham uma ideia do que fazer. Né? Hoje a gente tem várias favelas que a maioria são negros. Por quê? Esses negros eles se juntaram para poder fazer força, né? Para poder sobreviver, para poder achar um lugar para trabalhar. E realmente, pessoal, eles não tiveram assessoria nenhuma. O Estado que escravizou os negros por 349 anos não fez nada. Quando, né, teve a abolição da escravatura, simplesmente falou: vai, se vira. Muitos negros acabaram ficando para trabalhar em troca de comida ou alguma coisa, em troca de ter uma casa, né, ali amontoada, porém uma casa. Então, assim, não houve, né, um querer assistencial para aquelas pessoas. As pessoas simplesmente foram jogadas de maneira, volto a dizer mais uma vez, desumana.
E aí o tempo foi passando, os filhos desses escravos, né, essas pessoas que foram escravizadas, porque a palavra escrava não é, não é assim certa, são pessoas escravizadas que nós usamos o termo. E aí os filhos dessas pessoas escravizadas também não foram aceitos na sociedade, porque eram filhos de pessoas que tinham sido escravizadas. E os netos dessas pessoas com certeza também não. E aí, gente, nós não estamos falando de uma realidade, algo que aconteceu há 500 anos atrás. Não, porque o Brasil, ele tem 500 anos. Então, nós temos um Brasil de história de 500 anos. Desses 500 anos, 349 nós tivemos a escravidão e apenas há 134 anos nós tivemos a abolição da escravidão. Aquela abolição que eu falei que foi uma liberdade, né? Ela realmente não aconteceu naquele momento. Os negros eles foram jogados. E 134 anos a gente sabe que não são diversas gerações, né, que passaram por isso. Eu tenho sempre histórias de pessoas que falam: ai, meu avô viveu, né, na época da escravidão. O meu bisavô, com certeza, porque eu estou falando de uma realidade que acontecia há 134 anos atrás. E como eu falei, gente, os filhos, os netos não foram bem aceitos na sociedade. Né? Não foi isso que aconteceu. E se eles não foram bem aceitos na sociedade, como eu posso pensar que esses netos puderam ter uma vida financeira boa? Como eu posso pensar que essas pessoas puderam ter a oportunidade de estudar? Não tiveram. Entendeu? Eu acabei de falar que eles se juntaram na favela para poder criar força. Então, assim, esses netos, eles estão aí, esses bisnetos, eles estão aí. E agora nós somos a primeira geração brasileira a ter a oportunidade de mudar alguma coisa. Nós somos a primeira geração a poder ter a oportunidade de estudar, a oportunidade de escolher mais algumas coisas e a primeira geração a ter a oportunidade de refletir, né? O racismo ele sempre foi acontecendo, ele sempre ocorreu e aí era tratado como uma maneira natural, algo naturalizado que a gente fala estrutural, né? Na televisão quando a gente via só pessoas brancas, produtos de beleza a gente não encontrava para pessoa negra. Fazem 3, 4 anos que os produtos para cabelo cacheado e crespo começaram a ser feitos, que bases para pele negra, para pele morena começaram a ser produzidos e vendidos. Fazem pouquíssimos anos que nós tivemos essa abertura para esse refletir de tratar o negro também como humano, né? Que é o que ele é e que é o que nós somos, né? E aí há várias discussões em torno disso, a questão de toda a cultura negra, a questão do ser negro, da identidade negra, né? São imensas discussões que aí eu vou fazendo mais vídeo pra gente poder estar discutindo isso também. Porque é isso aqui, gente. Conforme vai aparecendo as ideias para eu fazer os vídeos, eu vou fazendo e a gente vai conversando e a gente vai trocando ideia. Tchau, tchau.